Olha, nós aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, criaturas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos isolados, todos em casa, todos mantendo as recomendações de saúde, lavando a mãozinha, né, escovando dente, tomando banho e fazendo as outras coisas importantes da vida. Então, estamos aqui hoje para falar sobre esse negócio do novo normal, né? Da normalização, da reabertura, de como que tudo vai ser pós-pandemia, que parece ser a nova discussão que está acontecendo por aí, né? Plano São Paulo de reabertura, volta às aulas, todo mundo já está falando na reabertura, o que é bastante estranho quando a gente nem passou ainda pela pandemia. O que me provocou a gravar um vídeo falando sobre isso, sobre esse novo normal, na verdade não é pensando no novo normal que a galera realmente está colocando. Por exemplo, lá na Europa a gente vê a reabertura do comércio, a reabertura de restaurantes, com todas as restrições, com várias restrições para tentar conter novos casos, novos surtos. Então, restrição de quantidade de pessoas, colocando afastamento, você não pode sair todo mundo junto, né? Então, esse é o novo normal que está sendo pensado, esse é o novo normal que está surgindo na Europa, no Japão, na Coreia, em lugares que já passaram pelo pior e estão pensando realmente em retomar as atividades. Agora, o Brasil está no pior e está reabrindo. Por quê? Porque no Brasil existe um outro normal que é bastante importante. E não é o novo normal pós-pandemia. O Brasil vai retomar o seu normal. E qual é o normal do Brasil? Que as vidas brasileiras importam menos. Quando a gente via os surtos acontecendo lá nas regiões da Itália, lá nas regiões da Espanha, e falando sobre 1000 mortes diárias, a gente ficava extremamente chocado, a gente ficava com medo do corona, as pessoas iam correndo em farmácia, comprar álcool gel, estocar papel higiênico, estocar água, beber álcool desinfetante, um monte de coisa. Mas, quando agora a gente olha e vê justamente números acima de 1000 mortes de brasileiros, a gente pensa em reabrir, porque a gente normaliza a morte dessas pessoas. O novo normal do Brasil nada mais é do que o velho normal. Mas, na verdade, não é exatamente isso que está acontecendo, porque essas mortes, elas não estão acontecendo em Copacabana, elas não estão acontecendo em Genópolis, elas não estão acontecendo no Interlagos. Grande parte dessas mortes estão acontecendo em pessoas que já eram invisíveis, pessoas que já eram vítimas de violência, pessoas que já morriam normalmente. A gente já tem alguns estudos apontando como que, mesmo jovem, se você é pobre, se você mora na periferia, você tem mais chance de morrer pelo Covid-19 do que um velho rico que mora lá no seu bairro super chique, na sua residência, no seu condomínio fechado. Então, o que é o novo normal do Brasil? O que a gente está realmente normalizando? É a morte daqueles invisíveis, é a morte daqueles que já morriam e a gente nunca ligava para isso. É a morte das pessoas envolvidas no nosso trânsito extremamente violento, é a morte de pessoas que já estavam envolvidas pela violência policial e que a gente já estava acostumado a normalizar isso. A gente já estava acostumado a relativizar a vida dessas pessoas, inclusive pela existência de programas policiais. A gente assistia lá o Datena, o Plantão Urgente, sei lá, o nome desses programas, Brasil Urgente, esses programas policiais e que mostram ao vivo operações policiais e que nem sempre acabavam bem. A gente assistia ao vivo pela televisão, um negócio como se fosse um filme, né? A pessoa morreu lá no filme, beleza, mas é um ator, eu me sinto bem, né? Não está me incomodando. Agora, a gente assiste pela televisão também pessoas de verdade morrendo de verdade, isso não nos choca mais. Então, quando a doença tinha esse risco de matar pessoas brancas, ricas, de classe média, que estavam seguras, estava todo mundo meio preocupado, todo mundo falando de isolamento. Ai meu Deus, a Covid. Mas, passado o tempo, as pessoas começaram a ficar mais seguras. As pessoas começaram, depois de 3 meses trancadas em casa, elas começaram
a ver que a doença não matava tanto assim, não é para tanta preocupação, é um exagero, talvez nem fosse necessário tanto fechamento, tanta quarentena. Por quê? Apesar de grande número de pessoas estarem morrendo, não são as pessoas que estão no nosso ciclo social. O Brasil, grande parte por ter essa grandeza, essa territorialidade gigantesca, ser um país continental, nós aqui no Centro-Sul, nas regiões mais ricas, mais desenvolvidas, não estamos ligando. A gente sabe que está morrendo muita gente, mas não é aqui em São Paulo. Quais regiões a gente está vendo mais movimentos pedindo reabertura? No sul do país, em São Paulo, né? Enquanto isso, a gente vê no Mato Grosso, no Pantanal, no Amapá, no Pará, no Amazonas, a crise ainda matando muita gente. No Nordeste, matando muita gente. Mas essas regiões sempre ficaram muito longe do Brasil central. Então, não incomoda essas pessoas aqui no Brasil central. Voltando à imagem aqui, então, desse placar da vida, eu estou vendo aqui, o que está mostrando esse placar da vida? Eu vou colocar aí para vocês, para que a gente acompanhe melhor, tá? A gente tem aqui, atualizado dia 27 de junho, eu recebi essa imagem, fiquei indignado, né? Porque lá, o tal do placar da vida, tá lá mostrando brasileiros salvos, brasileiros em recuperação, número de recuperados, e parece dar uma boa imagem daquilo que está acontecendo no Brasil. Parece que as coisas estão sob controle. Olha só, número de brasileiros salvos, olha só o número de brasileiros em recuperação, passa de 95%. Então, nossa, nós estamos caminhando bem, nós estamos lidando bem com a Covid. Quando a gente olha lá, por exemplo, o número de óbitos por milhão de habitantes, que é coisa lá que o nosso excrementíssimo gosta de falar, nossa, o Brasil está em 17º, o negócio nem está tão ruim aqui no Brasil. Sim, o negócio está péssimo no Brasil. E essa imagem, esse placar da vida, né, fonte lá do Ministério da Saúde, ele tenta passar pra gente uma imagem de normalidade, mas não é. Quando a gente vê, por exemplo, que o número de salvos e recuperados ultrapassa 95%, isso é ruim. Quando a letalidade de uma doença é de 1%. Se a letalidade da doença é de 1% e a gente soma salvos e recuperados e dá 95%, isso quer dizer que a doença no Brasil está matando mais do que o normal. Não é bom. Quando a gente compara ali o número de óbitos por milhão de habitantes, vê o Brasil em 17º lugar, a gente tem que lembrar que os outros países acima dessa lista testam massivamente as pessoas, então obviamente eles vão registrar mais óbitos que o Brasil. Nós não podemos confiar nos nossos números. E quando a gente olha para os países que estão à nossa frente, foram justamente países que não pararam, como nós paramos. Nós tivemos essa vantagem de conseguir parar a tempo, de nos preparar a tempo, de construir hospitais de campanha a tempo. Esses países não. Quando estourou o negócio na China e começou a entrar na Europa, esses países acharam que não era necessário, que o sistema de saúde deles iria dar conta. E aí eles perceberam que não iria dar conta e tiveram que correr atrás do prejuízo. Como é o caso ali da Espanha, em 3º lugar, e da Itália, em 4º lugar. E os outros países que estão ali foram países que experimentaram, foram países que não quiseram parar, foram países que optaram por não parar. A Bélgica e o Reino Unido tiveram justamente outra abordagem da doença, de tentar imunizar a sua população, deixando o contágio acontecer. Quando viram que aquilo era muito errado, já era tarde demais. A Suécia, que está ali em 5º lugar, que é a galinha dos ovos de ouro do presidente, que adora falar, a Suécia não parou, a Suécia não parou. Olha lá, esse é o modelo que o presidente, nosso excrementíssimo presidente Jair Biruliro, quer seguir. A Suécia, que está em 5º lugar, que ele viu falar, a Suécia não parou, é só fazer a conta por milhão de habitantes, tá ok? Tá lá, ó. É lá que o nosso presidente quer chegar. Então, galera, eu recebi essa imagem, eu vi gente postando essa imagem em rede social. Cuidado, não é uma imagem positiva, o Brasil não está caminhando bem.
E essa imagem, ela quer passar justamente, fala de que estamos lidando bem com a doença, quando nós na verdade não estamos. Eu lembro que em um antigo trabalho meu, uma antiga escola que eu trabalhava, o dono da escola era da área das exatas, e ele adorava falar que a matemática não mentia. E a gente olha aqui para esses números, nossa, olha lá a matemática dizendo. E eu lembro uma vez que rolou um arranca-rabo, porque ele ia lá mostrar os resultados, ele falou, a matemática não mente. E eu respondi, a matemática não mente, mas ela também não diz absolutamente nada. Porque é justamente isso, com os mesmos dados, com os mesmos números, nós podemos ter interpretações diferentes. A pessoa que criou esse placar da vida é uma pessoa que quer olhar os números de uma forma mais positiva para dizer que o Brasil está indo bem, quando na verdade não está. Então essa pessoa manipulou os números para dizer que está indo bem. Se a gente for fazer um paralelo com isso, é a mesma coisa a gente olhar para a Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil e a gente querer comemorar que a seleção brasileira fez um gol na Alemanha. Uau, cara, a gente fez um gol na seleção da Alemanha, coisa mais difícil que tem, as baitas da seleção da Alemanha, a gente conseguiu fazer um gol. E a gente esquece que o Brasil tomou 7 gols da Alemanha. Então não dá para comemorar um gol que a gente fez na Alemanha quando a gente foi humilhado. A gente compartilhar essa imagem é mais ou menos isso, é a gente querer festejar que a gente fez um gol na Alemanha quando a gente, na verdade, tomou 7, a gente foi humilhado naquela partida. A gente comemorar esses dados, a gente passar a compartilhar por aí esses dados, é a gente comemorar que nós estamos levando uma baita de uma surra da Covid. Por hoje é só, vídeo curto, espero que vocês tenham curtido, deem mais sugestões aí embaixo, não se esqueça de compartilhar, dar o seu joinha bonitinho. Dê sugestões aqui para a gente tentar melhorar os vídeos, sempre é importante. Não compartilhem dados sem antes verificar a procedência, tudo bem? Continuem em casa, continuem saudáveis, continuem cuidando das pessoas que vocês amam, beleza? Um beijo do Magro. Tchau, galera!